E aí, pessoal, vem esse último verso que é maravilhoso. É como se o leitor viesse interpretando lá do começo até aqui, que ele estivesse falando de ausência de luz, ausência física de luz, né? Aí, no último verso, ele diz: não, você está enganado, eu não estava falando disso, não. Também a noite é escura, né? Eu estou falando de outra ausência de luz. A ausência de luz, pessoal, encontro incapacidade de sonhar, de vislumbrar, de expectativa. Expecto em latim é olhar, é o verbo olhar, né? Expectare, expecto, expecto, juntando as duas palavras, expectativa é olhar para frente, não é? É olhar para frente. Então o poema, pessoal, predomina aqui o discurso neorrealista. Eu estou falando da miséria, a palavra é cara para isso. E o último poema, aí não temos dúvida, já no título já anuncia que é um poema negritudista. Voz do sangue. Palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues. Isso é a maneira muito linda de firmar a filiação, a ligação afetiva da voz que fala, a voz poética, com o negro. Quando eu digo que o batuque, que é o negro da África, e o blues, que é a música do negro americano, palpitam em mim, né? Palpitam em mim, elas calam fundo dentro de mim. Elas não palpitam como uma coisa estranha que eu olho, olha aquele som, não, o som está dentro de mim. Palpitam-me, quer dizer, são caros para mim, né? Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do South, ó negros de África, negros de todo mundo. Aqui nós temos, pessoal, primeiro, o negro, tanto como objeto, eu estou falando sobre o negro, mas também como destinatário da mensagem, como interlocutor. Esse vocativo aí, ó, é que eu chamo a atenção dele, né? Não é o ó interjeição, ó, como estou sofrendo, não. Ó é chamando, ó menino, vem cá. Ó negro sarrapado, eu estou chamando-os para participarem dessa discussão. Então, ao mesmo tempo que você tem essa questão do negro como interlocutor, você também tem a história do negro genérico, que ele não se atém a um negro específico. Ele chama o negro de todo mundo. Todos os negros se irmanam, pessoal, pelo estigma da opressão. Você tem a pele escura, pode ser até Pelé, mas num momento ou outro vão te chamar de macaco, né? Vão querer vender a ideia que você é inferior ao outro. Eu junto ao vosso canto a minha pobre voz, os meus humildes ritmos, de novo a ligação afetiva. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Áfricas com letra minúscula, porque eu não estou falando do continente. A África, pessoal, é como se fosse um estado de ser, né? Como se fosse um jeito de ser e de estar no mundo. Nosso rumo com R maiúsculo, né? Essa ideia do destino de todos os negros. Eu vos sinto, negros de todo mundo. Eu vivo a vossa história, meus irmãos. Então aqui ele fecha com chave de ouro essa ligação afetiva. Observem que o título, Voz do Sangue, aponta para o elemento biológico, né? Sangue, raça, cor da pele, tudo isso. Elementos que hoje a genética, os estudos da genética põem por terra, né? Olhar para o outro apenas pela perspectiva da cor, né? Primeiro, claro, do ponto de vista filosófico é um absurdo, porque só existe uma raça, que é a raça humana. Mas mesmo em relação à questão de demarcar genes,
Uma pessoa mais branca do que outra pode ter mais genes ligados, né, à afrodescendência do que o outro. Está provado isso pelos estudos da genética. Então, gente, o que eu quis trazer com esses 3 poemas é mostrar exatamente aquilo que Pires Laranjeira aponta. Existem poemas em que você visualiza a predominância de um daqueles 3 discursos: negritudista, neorrealista, na ordem, né? Neorrealista, negritudista ou nacionalista. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não se reprimam. Alguém quer falar algo? Professor, Pois não. não, é só disse comentário que esse poema dele lembra um pouco aquele da Nini de Souza, né? Quando ela Sim, fala dos povos do Harlem, né? Do Spirit of Black, né? Que é a... esqueci o nome dos artistas agora, sim, mas ela sim, canta, sim. ela usa a música deles, né? Pra criar É esse link com a África, né? Anderson e Marion. Anderson e Marion são os artistas que ela cita. Agora, quando a gente colocar lado a lado, porque quando eu for falar da Noemi de Souza, escritora lá de Moçambique, eu vou resgatar para fazer essa comparação. Nós veremos que o negritudismo dela é mais ecumênico, sabe? Ela arma dentro de um esquema não binário, não maniqueísta, né? Ela na verdade observa, ela chama meu irmão branco, ela usa expressões como meu irmão branco, né? Aqui ela está dizendo meus irmãos só em relação aos negros. Então ela enxerga no branco também a possibilidade de alguém que encampa essa luta, entende? Então por isso é mais ecumênico. O dele é mais raivoso, o dele é mais ácido, De luta, né? de luta, nesse sentido, né? Chamado assim, né? Por quê, gente? Por quê? Porque ele vai se orientar pela vertente do Aimé Césaire, enquanto a Noemi de Souza seria, estou colocando na condicional, mais ligada a Leopoldo Senghor. E por que eu estou colocando na condicional, já antecipando? É porque ela escreve poesia negritudista antes do negritudismo chegar a ela. Ela lia os autores, ela lia em várias línguas. Então ela já lia francês, já lia outros autores. Então, ela na verdade, o negritudismo dela é intuitivo. Entende? Então ela não tem guias assim. Ela constrói seus próprios caminhos. Mas ela está irmanada com esse viés do Leopoldo Senghor. Um negritudismo. Seria mais ou menos um feminismo, pessoal, que entende que há homens que estão plenamente ao lado delas na luta pela emancipação e tudo. Ao contrário de um tipo de feminismo que vê o homem sempre como um macho opressor. Obrigatoriamente ele é meu adversário, né? Por aí. Aí, pessoal, tem uma afirmação do Pires Laranjeira que merece gastar um pouquinho de saliva. Quando a gente pega um livro de história, está lá escrito livro de história, é um livro que vai trazer acontecimentos, né, importantes. Em outras palavras, um livro de história traz momentos históricos. A queda do Muro de Berlim foi um momento histórico, porque ele foi um divisor de águas. A partir daquele evento, o mundo mudou. Então, a poesia de Agostinho Neto é tanto uma poesia de história como uma poesia histórica. Ela é poesia de história porque ela capta o momento. Você vai entendendo os acontecimentos que ocorreram. Ao mesmo tempo, pessoal, ela é uma poesia que interfere na história. E aí ela passa a ser histórica. A poesia histórica é aquela
que mexe com as águas. Vou só dar um exemplo para não ficar só na teoria. Havia uma escritora bem baixinha, americana, chamada Henriette Beach Stowe. Ela escreveu um livro chamado A Cabana do Pai Tomás. Esse livro, pessoal, foi uma espécie de gota d'água, porque ela comoveu todas as pessoas que eram contra a escravidão. E aí ocorre a Guerra da Secessão, né? Foi de 1861 a 1865. E aí depois da guerra, tudo fica no plano da lenda, teria o Abraham Lincoln se encontrado com ela. E ele teria dito, traduzindo a frase dele: quer dizer que você é a pequena mulher que fez aquele grande livro que produziu aquela imensa guerra. Ele brinca, né, com fio, bag e por aí vai, né? Então, o livro dela, pessoal, é um livro histórico nesse sentido, porque ela produziu, né, o movimento da história. A poesia do Agostinho Neto foi também uma poesia histórica, porque, pessoal, ele tinha alcance. A voz dele era escutada na ONU, né, nos fóruns internacionais. Tanto é que não o mataram, poderiam ter o matado, mas não seriam bestas de matá-lo, porque era uma pessoa que tinha uma certa proteção, né, de uma mídia internacional. Então o que ele dizia, pessoal, causava impacto. Era um retrato da opressão do negro, portanto, poesia de história, mas ao mesmo tempo que produzia comoção nacional, né? Então muitos em Portugal eram contra, absolutamente contra a guerra, né? Queriam que Salazar promovesse a emancipação desses povos. Então, no próprio coração da besta, as pessoas se comoviam com a poesia do Agostinho Neto. Por isso também uma poesia histórica, né? E aí eu trouxe alguns poemas, pessoal. Eu não vou ler porque não é o assunto da nossa aula, né? Eu queria trazer só esse poema, Adeus à Hora da Largada, porque nós temos o que ele chama de prometeísmo. É outro aspecto destacado na poesia dele. O Agostinho Neto foi filho de um pastor metodista. Então ele foi evangélico, né? E isso teve um impacto na formação dele, né? Mesmo estudando as teorias marxistas, né, materialistas e tal, esse elemento ficou. Então você vê na poesia dele uma certa combinação, isso é incrível, está em Antero de Quental também, né? Uma certa mistura do líder revolucionário com o pregador, né? Com aquele que leva a palavra, né? Isso tudo se congrega, pessoal, na figura do Prometeu, né? Aquele que trouxe a luz de libertação da humanidade, né? Zeus queria acabar com a raça humana. Então ele traz a centelha dos deuses, né, que abre ao entendimento dos povos, né, do ser humano. Então, pessoal, isso é uma discussão muito interessante, porque o Agostinho Neto vai reconhecer o seu papel histórico. Sim, eu sou aquele por quem vocês estavam esperando. Ao dizer isso, pessoal, ele está sendo arrogante ou ele está apenas humildemente aceitando o papel que lhe conferiu a conjunção histórica? Quem deveria liderar os angolanos se não ele, pessoal? A história o fez líder. Ele não tinha como renunciar. Então ele diz: eu aceito o papel
histórico, né? Esse meu papel histórico. Isso é o prometeísmo. Então, longe de ser uma arrogância, olha ali o cara se achando o salvador, né? Ele apenas reconhece humildemente que há papéis a cumprir, tão importantes quanto o dele, mas o dele é de ser o Moisés lá que vai abrir o Mar Vermelho. Adeus a hora da largada. Isso é uma figura que vai aparecer muito, gente. Vai aparecer muito nessa poesia que se produz a partir do início da guerra contra o colonizador. A figura do soldado que se despede, hora da mãe, hora da avó, hora da esposa, hora dos filhos, né? E ele se lança em combate. Eu tenho o cruzamento de dois discursos, o discurso lírico e o discurso épico. Lírico dessa ligação dele com os seus, né? A saudade, sofrer por estar distante. E o épico porque ele, pessoal, não é um qualquer, ele é um soldado. Ele é o representante da pátria, né? O que defende a pátria. Minha mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar como esperaste nas horas difíceis. Então a palavra mãe aqui, pessoal, ganha uma carga, né? Ganha uma carga muito forte aqui. Não é só a mãe dele, a sua genitora, é a própria Mama África. Mas a vida matou em mim essa mística esperança. Quer dizer, aquela esperança, pessoal, baseada apenas, não, Deus vai nos dar um mundo melhor, né? No futuro tudo vai ser diferente, né? Então isso é a mística esperança, uma esperança baseada apenas, né? Então eu não vou ficar esperando, né? Aguardando que Deus venha do céu redimir esse povo seu que sofre. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Então ele reconhece, pessoal, que ele tem que intervir, tem que ter um papel ativo. Sou eu, minha mãe, olha, mãe com M maiúscula, e a esperança somos nós. Aquilo que ele estava falando de mim, sou aquele, eu sou, né? Agora já é somos nós. Então ele insere, pessoal, o eu dentro de um quadro coletivo. Os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Hoje, somos as crianças nuas das senzalas do mato. É com A mesmo, viu, pessoal? Lá escreve senzala. Os garotos sem escola a jogar a bola de trapos nos areais ao meio-dia. Somos nós mesmos. Os contratados a queimar vidas nos cafezais. Os homens negros ignorantes que devem respeitar o homem branco e temer o rico. Somos os teus filhos dos bairros de pretos. Além, onde não chega a luz elétrica, os homens bêbados a cair, abandonados ao ritmo de um batuque de morte. Você vê, pessoal, na periferia, né? Eu sou ex-menino de favela, então eu falo com propriedade. Então o cidadão que não tem mais esperança, e no final de semana eu via lá a casa onde o cara colocava lá o radinho para tocar e a cachaça que ia bebendo, a cachaça, né? Abandonados ao ritmo de um batuque de morte. Teus filhos com fome, com sede, com vergonha de te chamarmos mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens, nós mesmos. Amanhã, aqui, pessoal, é o elemento utópico, não é? Amanhã, então, depois de mapear o presente, eu digo, amanhã entoaremos hinos à liberdade quando comemorarmos a data da abolição dessa escravatura. Ora, pessoal, escravos em Angola, 20 anos antes daqui do Brasil, já não tínhamos
escravos em Angola, lá é da década de 1860 e pouco, né? Que é a abolição dos escravos. Então ele está falando de outro tipo de escravatura, né? Nós vamos em busca de luz. Os teus filhos, mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, vão em busca de vida. Então, pessoal, não há arrogância em se reconhecer como aquele que deve conduzir o povo. A renúncia impossível que dá nome a um livro. Ele reitera isso, o papel dele. O meu lugar está marcado no campo da luta para a conquista da vida perdida. Eu sou. Essa palavra, gente, está lá no encontro lá de Moisés na sarça ardente, o episódio lá, não é? Eu sou é o próprio Deus. Eu sou. Existo. As minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo. Tenho direito ao meu pedaço de pão. Sou um valor positivo da humanidade e não abdico. Nunca abdicarei. Então, de novo, o prometeísmo na forma dessa aceitação do seu papel histórico, tá? Então, gente, isso aqui, ó, vocês devem esquecer essa individual em dupla. Foi um trabalho do semestre passado, né? Aliás, 2 semestres atrás. Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos damos continuidade a esse estudo da poesia nacional, trazendo 4 poetas. Só um minuto, gente. Ok? Então, a aula de hoje, o objeto é estudar mais 4 poetas. São eles: Viriato Clemente da Cruz, Alda Lara, Antônio Jacinto e Manuel Rui. Desses, o único que ainda vive é Manuel Rui. Completou 80 anos este ano. Eu o conheci, né? Tem livros dele autografado, inteligentíssimo, advogado, foi o representante de Angola na ONU, né? Mas uma pessoa simples, de uma simplicidade incrível assim. Mas vamos para a vaca fria. O Viriato Clemente da Cruz, pessoal, vou dar uma resumida aqui. Ele tinha um temperamento muito indomável assim. É o que a gente chama de iracundo, é aquela pessoa que se irrita com facilidade. Era uma pessoa muito difícil. Tanto é assim, pessoal, que ele rompe com o MPLA, né? O Movimento Popular de Libertação de Angola. Ele tem lá umas divergências com o Agostinho Neto, que era o presidente, né, do MPLA, e acaba sendo expulso do MPLA. Ele vai para a China. Nós já tínhamos lá a Revolução Chinesa, a Revolução Maoísta, né? Já era um país socialista. Então, o MPLA era um partido socialista. Ele vai para lá. E lá ele é convidado a elaborar um relatório para falar sobre as potencialidades dos países africanos de receberem a revolução, né? E aí, gente, ele foi sincero, disse que os países não estavam ainda suficientemente desenvolvidos para receber a revolução. Gente, isso foi um tiro no pé que ele deu. Os maoístas o obrigaram a mudar aquele relatório. E ele mudou? De jeito nenhum. E aí começa a ser perseguido. E aí, para tentar ser expulso do país, gente, a mulher dele derruba lá um busto do Mao Tse Tung. Em vez de eles serem expulsos, foram levados para o campo de concentração e lá ele acabou morrendo, né? Interessante é que ele deixou poucos poemas, pessoal. Ele não deixou nenhum livro publicado. Os poemas dele estavam em jornais, né, em revistas. Até hoje se procura poemas dele. Foram encontrados 10 poemas, né? Primeiro encontraram 6 e fizeram esse livro, Poemas, de 1961. E por que um cidadão que escreveu tão poucos poemas, pessoal, merece ser destacado?
porque a poesia dele capta exatamente os elementos que dão identidade nacional, né? Ele flagra, pessoal, o momento em que a cultura angolana começava a se deixar, não é? Se deixar ser substituída por elementos da cultura estrangeira. Por exemplo, pessoal, vou dar só um exemplo aqui bem ralo. Eu, 55 anos, não consigo comer os sanduíches da McDonald's, né? Aqueles sanduíches que tem um molho adocicado. Não consigo, porque meu paladar foi treinado a comer molho salgado. Os meus filhos, eu tenho filhos de 31, 30, 10 anos de idade e de 5, né? Eu não tenho netos, eu os fabrico. Então, gente, todos os meus filhos aí, desde o que tem 31 até o que tem 5, se empanturram com isso, né? O pequeno ainda não, mas os outros todos comem com gosto, porque o paladar deles foi treinado numa outra, né? Bombardeados pelos apelos da mídia, né? Então, estou dando um exemplo muito rasteiro para vocês perceberem como a gente vai substituindo elementos da nossa cultura pelo elemento estrangeiro. Então, há uma crítica à globalização desse ponto de vista, que é apenas um movimento das grandes potências para ampliar